Bom dia, alunos do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa, dos segundos anos A, B, C, D e E. Os únicos segundos anos que eu tenho, né? E que eu adoro muito, né? Estou com muita saudade de vocês, pessoal. Então, gente, eu vou começar hoje a falar um pouco sobre a ética do utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. É um assunto bastante complicado de se entender, tá? Mas eu vou tentar pelo menos falar algumas coisas para ver se vocês realmente compreendem, tá? São os autores que eu usei na minha monografia de faculdade, tá? Faz muitos anos que eu não estudo esses caras, mas de toda forma eu ainda lembro algumas coisas. Nós estamos falando sobre o conceito de felicidade, certo? Então aqui nós encerramos na modernidade, ou no conceito da filosofia, que vem lá desde Aristóteles, Epicuro, né, que nós vimos, Kant e agora o utilitarismo. Ele vai retomar alguns pontos do epicurismo, né, com relação ao conceito de prazer e ao conceito de felicidade de maneira geral, tá? Só que ele é bem mais amplo que o Epicuro, certo? As atividades eu vou corrigi-las hoje, tá? Alguns, eu não sei se eu consigo corrigir todos os segundos anos, talvez. Aí fica a critério de vocês, pela nota que eu atribuí a vocês no RCO, o que vocês acham que se devem fazer o trabalho de recuperação, que é sobre a genealogia da moral em Nietzsche, ou não, tá? Mas mesmo assim, na próxima aula que eu gravar para vocês, eu vou falar um pouco sobre a ética do Nietzsche, relacionado ao trabalho que vocês estão desenvolvendo, certo? E em seguida, né, mais para frente, eu vou fazer uma retomada de todo o conteúdo, para daí nós podermos iniciarmos a situação da nossa prova, né? Que já está quase no final de agosto, aí eu vou realizar uma prova com vocês e depois uma recuperação, caso realmente precise, né? E quem sabe, não sei se vamos acabar voltando em setembro ou não, né? Eu acabei de responder uma pesquisa ali as pedagogas me mandaram relacionada à opinião sobre isso, né? Eu acho que talvez a gente pode retornar de uma maneira mais híbrida, né? Não todos, é claro. Alguns ficam em casa, eu continuo passando as atividades por aqui, e outros voltam, né? E a gente faz o revezamento, né? Assim, para nós tentarmos voltarmos à ideia de normalidade. Quer dizer, né? Não vai ser tão como era, né? Mas de uma certa forma a gente vai ter que se adaptar a essas novas maneiras de ensino, né? Infelizmente isso vai ser implantado, né? De uma forma, né? Vai ser modelo híbrido mesmo, tá? Eu já vi uma reunião do secretário e realmente vai ser isso mesmo, tá, pessoal? Bom, em todo caso, eu vou parar de falar sobre isso aqui e vamos direto ao assunto. Então, o John Stuart Mill e Jeremy Bentham são autores do século XIX, tá? São do período onde houve as grandes inovações científicas, a Revolução Industrial, o período do marxismo, o período do socialismo, tá? As ideias liberais já não suportavam mais as ideias que tinham que abranger, né, a parte da população. Então se criou ali as teorias socialistas nesse período, né? E o utilitarismo teria sido o último grande pensamento, né, liberal que existia nesse período. Só que, claro, né, o John Stuart Mill ele vai ser um autor tanto liberal quanto comunista, né? Porque ele vai defender ideias liberais, mas ele vai ser o cara que vai institucionalizar, por exemplo, na Inglaterra, a ideia do voto feminino, né? A ideia da grande massa, né? Existem populações, então, justamente o conceito de felicidade que ele coloca aqui é um conceito de felicidade bastante democrático, num certo sentido, né? Então ali já nascia um certo princípio de república, um certo princípio de democracia, né? Porque boa parte dos países da Europa naquele período ainda eram monarquias fortes, né? E o Brasil teve a monarquia até 1888, né? Após a liberação dos escravos. Então tudo isso, né? Houve grandes movimentos. Então o período do neocolonialismo que vocês estudam na história, né? Da colonização da África, da Índia, da Ásia. Então é esse período aí que eu estou
conversando com vocês, só para vocês se situarem historicamente, em relação ao assunto que eu vou retratar aqui, certo? Que seria essa ideia da ética do utilitarismo, ou chamada teoria consequencialista. Vamos ver por quê. De maneira geral, as teorias do dever propõem que avaliemos a ação moral a partir das intenções do sujeito. O sujeito somos nós. E é claro que, ao seguirmos uma regra de conduta, por exemplo, não roubar, seguimos um preceito, mas também temos em vista que a ação, no caso, tem consequências infelizes. As teorias consequencialistas, porém, colocam todas as ênfases nas consequências, e na norma passa a ser considerada válida, ou não, de acordo com o resultado da ação e não pelo fato de a norma ser justa em si mesma. Tomemos um exemplo, mais uma vez. Roubar é moralmente condenável. Isso todo mundo sabe, né, que o Kant dizia, né, não se deve roubar. Mas se o sujeito da ação e sua família estiver passando necessidade e precisarem roubar comida para não morrer de fome, se avaliarmos as consequências, concluiremos que, dependendo do caso a seguir, o preceito pode ter consequências negativas. Assim, a ação, segundo a norma, acaba se tornando imoral. Ou seja, é imoral você roubar, mas devido a uma situação de necessidade, as pessoas acabam roubando, né? Então, elas infringem essa norma. Então, a teoria consequencialista, isso dá um entrave na teoria ética. Então, até quando que essa moral ela é realmente moral, ou a gente pode, de certa forma, abrir uma exceção em casos como esse, né? Uma das correntes filosóficas que dependem de uma ética consequencialista é o utilitarismo, que parte do princípio de utilidade. Esta é entendida de acordo com o filósofo utilitarista Jeremy Bentham, tá? Anotei aqui. Para Beckman, as consequências da ação humana podem ser expressas em duas categorias: o prazer e a dor. Aí relembra aquela ideia que eu falei para vocês anteriormente, quando nós comentamos sobre a ideia do epicurismo, tá? Ser expressa em duas categorias: o prazer e a dor. A moralidade deve garantir o máximo de prazer e o mínimo de dor para o maior número de pessoas. Então, esses autores pretendem dar a felicidade e o fim do sofrimento para o maior número de pessoas. Essa ideia é uma ideia democrática, né? É proporcionar a felicidade para o maior número, né? Esta é uma frase do que nós entendemos por utilitarismo. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Se vocês não conseguirem entender, vocês me falam, tá, pessoal? A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculado, por uma parte, a norma, que distingue o que é reto do que é errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. Então você tem o senhor do prazer e o senhor da dor. Só que nesse meio termo entre o prazer e a dor para a pessoa, né, entre roubar e não roubar, existe a norma. Aquele juiz que diz, não, isso é roubar errado, mas se eu estou passando fome, eu preciso roubar, porque senão minha família e eu vou morrer de fome. Essa ideia, então, mostra que nem sempre as leis elas são 100% corretas, né? Os dois senhores de que falamos governam em tudo. O que faremos em tudo, o que dizemos, em tudo, o que pensamos, sendo qualquer tentativa que façamos para sacudir esse senhorio, outra coisa não faz, senão demonstrá-lo e confirmá-lo. Através de suas palavras, o homem pode pretender abjurar tal domínio, porém na realidade permanecerá sujeito a ele, em todos os momentos de sua vida. Então, é aquele questionamento: pode ou não pode? Devo ou não devo fazer? O princípio da utilidade reconhece esta sujeição e coloca como fundamento deste sistema, cujo objeto consiste em construir o edifício da felicidade através da razão e da lei. Só que realmente a razão ela fundamenta a lei, né? Criou-se uma regra, as pessoas têm que seguir, mas nem sempre as pessoas seguem a regra, ou porque realmente não conhecem, ou porque realmente ignoram, ou porque devem ignorar por uma situação, como eu falei anteriormente, né? Que é a questão do roubar.
Por princípio de utilidade, entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência de promover ou comprometer a referida felicidade. Então, por meio desse um sistema de cálculos de quantidade, prazer e dor resultante da ação, Bertrand julga-se capaz de avaliar o valor moral da conduta humana. Apesar de sedutoramente simples, o esquema bertramiano foi criticado por outro filósofo inglês utilitarista. Aí nós entramos no princípio do John Stuart Mill, que diferencia do Bertrand, né? O Bertrand, ele é muito mais, digamos, individualista, né? Algumas pessoas conseguem. Ele pode ter a ideia da felicidade, mas ele não consegue propor, né, uma maior amplitude dessa felicidade. Já o Mill não, o Mill já consegue propor isso porque ele abre